Olá pessoal, meu nome é Luíde, eu sou professor da UFMS na área de Engenharia Elétrica e vamos falar hoje sobre este tema que eu acho muito interessante, que é o lugar geométrico das raízes, também conhecido no inglês como root locus. É uma das técnicas necessárias para realizar projetos na área de sistemas de controle. E ainda que ela não seja a mais utilizada hoje, ela sempre nos auxilia a entender melhor o efeito do projeto dos controladores num sistema de controle em malha fechada sobre a dinâmica do sistema da malha fechada. Então, mesmo utilizando outros métodos, a gente ainda recorre ao entendimento que a gente adquire com esse método para poder realizar o projeto, para realizar especificações dos requisitos. Eu dividi essa aula de hoje aqui em 4 tópicos. O primeiro, que é a introdução ao método do lugar das raízes. Depois nós vamos falar sobre propriedades e características deste método. Eu vou ensinar como esboçar o lugar das raízes a partir de uma função de transferência e vamos terminar com alguns exemplos de esboço de diferentes casos. Esse método ele foi inventado no final da década de 40 por Walter Richard Evans e ele tem esse objetivo de permitir o projeto de sistemas de controle, o projeto transitório da resposta dinâmica do sistema de controle, qual que é o overshoot, o amortecimento, o tempo de assentamento. E foi interessante visualizar isso porque foi pensado esse método numa época que não havia os computadores digitais. E o Evans ele inventou, inclusive, uma régua de cálculo analógica para permitir o cálculo do lugar geométrico das raízes. E esses métodos que ele elaborou, ele permite a gente conseguir fazer o projeto com mais independência do computador. A gente quase consegue simular o lugar das raízes na nossa mente, sem precisar usar um cálculo numérico. Então, isso agiliza muito o entendimento do projetista sobre o efeito da realimentação em um sistema dinâmico. Nós vamos falar mais sobre isso aqui, justamente nesses slides. O que nós queremos é encontrar qual é a malha fechada resultante que nós temos aqui a partir de uma função de transferência de malha aberta com determinado ganho K variável, esse que eu coloquei em vermelho aqui, né? Então, esse ganho K variável vai resultar em uma função de transferência equivalente que vai ter uma resposta dinâmica que depende dos polos dessa função de transferência. Lembrando que os polos são as raízes do denominador da função de transferência, que faz com que a função de transferência vá para infinito. Por isso que a gente dá esse nome de polos. E uma vez que os polos da malha fechada dependem diretamente deste ganho K, que é variável, então qual é o valor de ganho K que nós precisamos encontrar para que a gente atinja a resposta que a gente deseja na malha fechada? Vamos entender isso com uma ilustração deste exemplo. Imagina que a nossa função de transferência de malha aberta seja um ganho K vezes uma função de transferência G de S, que tem um zero em menos 2 e um polo em menos 1. O polo a gente representa com x, o zero a gente representa com menos 2. A gente sempre começa com o mapa polo zero, dessa função de transferência de malha aberta. O polo de malha fechada, ele vai estar em algum lugar diferente dos polos de malha aberta. Se a gente tiver um ganho K pequeno, o polo da T de S, que é a malha fechada, ele vai estar aqui próximo desse polo de malha aberta. E a gente sempre vai estar falando assim sobre malha aberta e malha fechada, então para convencionar, a gente vai sempre chamar a malha aberta de G de S e a malha fechada de T de S, que facilita o nosso entendimento. Conforme a gente aumenta esse ganho K, que está em cascata ali na malha aberta com a G de S, esse polo da malha fechada ele muda de lugar. Ele vai se aproximando mais do zero, quando o K aumenta. Então, a gente tem um polo de malha fechada que é variável em função desse ganho que está em cascata com a malha aberta. E onde estão os polos da malha fechada?
né? Qual é o lugar que a gente pode encontrar eles nesse plano S, nesse mapa polo zero? E o lugar onde estão os polos da malha fechada é o que nós chamamos de lugar das raízes, é o lugar geométrico das raízes. Dependendo onde estiver esse polo da malha fechada, a resposta dinâmica da malha fechada é diferente. Então, em resumo, o método do lugar das raízes, ele tem esse objetivo de estabelecer regras simples para esboçar, né, para traçar um lugar geométrico dessas raízes de malha fechada, especialmente se tivermos polinômios de uma ordem maior, o que era particularmente difícil lá no final da década de 40. Então, uma vez que a gente tenha os requisitos de projeto, que eu destaquei aqui em azul, que eles podem ser resumidos aí por um erro em regime permanente, um overshoot, um tempo de assentamento. Imagina que a minha resposta que nós temos é essa em vermelho e a desejada é essa resposta tracejada em preto aqui, né? Seria o nosso requisito. Nós traduzimos esse requisito para o plano S, nós encontramos em verde que eu destaquei aqui os polos desejáveis. Então a gente pode descobrir qual que é o zeta, qual que é o ômega n e qual é o sigma que dá para a gente quais são os polos da malha fechada que nos dão aquela resposta no tempo desejado. Então precisamos alterar ou ajustar os parâmetros da malha aberta para que a malha fechada opere naquele ponto que a gente deseja. Esse é o resumo do método do lugar das raízes aplicado para os sistemas de controle. Nesse slide aqui eu estou ilustrando justamente isso. Se eu tenho um ponto, esse X que eu marquei aqui é o ponto de projeto desejado. É o requisito, eu quero que a malha fechada opere nesse ponto. Qual é o valor do ganho K que eu tenho que colocar em cascata? Nesse mesmo exemplo, né? Qual que é o ganho K que eu tenho que ajustar lá no controlador? Para que a minha malha fechada opere nesse ponto. É um problema típico de controle. A engenharia de controle ela acaba sendo especialista em polinômios. Só que a gente não está preocupado em encontrar as raízes do polinômio, mas encontrar o polinômio que nos dá as raízes que desejamos. Seria um projeto de polinômio, de forma bem fundamental. Vamos falar agora sobre as propriedades e características do lugar das raízes. Imagina que a gente tem esse sistema em malha fechada, com uma retroação aqui, com uma realimentação H de S, é uma função de transferência de realimentação. Temos uma função de transferência de malha aberta G de S e temos um ganho K variável. A gente realimenta, calcula um erro de referência, a gente tem esse erro de T aqui, E de T, e a entrada da planta ela é proporcional a esse erro. E a nossa saída em relação à entrada, o equivalente, a nossa função de transferência equivalente, que é a saída sobre a entrada, ela vai ser igual a Kg sobre 1 mais Kgh. Esse denominador da T de S igualado a zero, ela nos dá a equação característica do sistema, que retorna os polos da malha fechada. Então, a gente pode resumir essa equação característica como Kgh igual a menos 1. E se GH, aqui eu estou abreviando, não falando G de S, H de S, só para ser mais resumido, mais rápido, mas a gente entende que G é uma função de S e H é uma função de S também. Ela vai ser igual imagina que ela é igual a uma fração composta por um numerador genérico, um numerador aqui que é um polinômio em função de S, e um denominador que é um polinômio em função de S. Então, a gente também pode resumir a equação característica como K vezes numerador igual a menos o denominador. São simplificações que facilitam a gente encontrar a equação característica a partir de uma função de transferência de malha aberta. E a partir dessa equação característica, que eu deixei ela destacada lá no cantinho aqui superior, Kgh igual a menos 1, a gente pode desmembrar ela em duas condições, que é uma condição de magnitude e uma condição de ângulo. Porque lembrando que S é uma variável complexa, ela tem uma parte real e uma parte imaginária, ela é sigma mais j ômega.
Então, G de S e H de S darão como resultado para qualquer ponto no plano S, para qualquer valor de S, ela vai dar um resultado que é complexo também. E a gente pode transformar na forma polar. Na forma polar, a gente separa a magnitude. Então, a gente chega nessa expressão que o KGH é igual a 1, módulo, e o ângulo de KGH vai ser par múltiplo de 180 graus, que é a mesma coisa de dizer que vai ser mais ou menos 180 vezes 2Q mais 1, onde Q é qualquer valor inteiro. Então, vale para Q igual a 0, Q igual a 1, Q igual a 2. Isso é só para dizer que nós estamos no mesmo ponto, no mesmo ângulo. Por exemplo, se Q é igual a 0, a gente vai ter 180 graus. Se Q é igual a 1, a gente vai ter 180 graus vezes 3, que é igual a 180 mais 360. Então, a gente estaria no mesmo ponto no círculo, é o mesmo ângulo. E a partir de uma função de transferência composta por vários polos e zeros, genéricos aqui, imagina que a nossa função de transferência aqui vai ser K vezes o produtório de S mais ZI, onde menos ZI são os zeros, dividido por S elevado a N, são os polos na origem, vezes o produtório de S mais PJ, onde menos PJ são os polos da função de transferência. Isso vai ter que ser igual a 1. Então, a gente consegue encontrar uma expressão aqui que, isolando o K, a gente pode encontrar qual que tem que ser o valor do ganho K para que a gente opere no ponto específico, resolvendo aquele problema típico lá de projeto de controle. E a partir dessa expressão aqui, a gente consegue encontrar qual que tem que ser a posição de zeros, por exemplo, ou até mesmo polos, mas geralmente a gente usa essa expressão para encontrar a posição de zeros. Quais são os zeros que eu preciso para que o meu lugar das raízes atenda também a condição de ângulo? O que diz que aquele ponto, ele pertence ao lugar das raízes. Se a gente satisfazer a condição de ângulo, é uma condição suficiente para a gente dizer que aquele ponto pertence ao lugar das raízes. Então, o lugar das raízes passa por aqui, por ali, por aquele ponto. Mas, se ele não atende à condição de magnitude, a gente diz que aquele ponto não é a raiz da malha fechada, mas a gente pode encontrar o ganho necessário para que aquele ponto não apenas pertença ao lugar das raízes, mas para que ele seja uma raiz da malha fechada, para que ele opere como a gente deseja. Então, são duas condições importantes, são propriedades geométricas que a gente vai utilizar para conseguir extrapolar as outras regras de esboço no lugar das raízes. E é muito útil também a gente saber que a gente pode fazer o cálculo geométrico de números complexos para essas funções de transferência, a partir de uma representação vetorial do número complexo. Veja esses dois exemplos que tem aqui neste slide. Se a gente tiver uma função de transferência que é g de s igual a s mais 2, a gente vai ter um zero em menos 2, eu coloquei esse círculo vermelho aqui para representar o zero em menos 2. Imagina que a gente queira calcular qual que é o valor da g de s quando s for igual a esse ponto verde, menos 1 mais j. Então, eu posso simplesmente jogar o menos 1 mais j dentro da função. Vou calcular g de menos 1 mais j vai ser igual a 1 mais j, que é igual a raiz de 2 com ângulo 45 graus. E é justamente o módulo do vetor que eu destaquei em azul aqui. É o vetor que a gente constrói saindo do zero até o ponto de interesse, esse ponto verde. Ele vai ter módulo raiz de 2 e ângulo 45 graus. É justamente o resultado da função de transferência para aquele ponto verde. É uma forma de realizar o cálculo geométrico e não necessariamente algébrico, calculando. Tem que dar o mesmo resultado. Se eu tiver a mesma função de transferência, só que com polo ao invés de 0 em menos 2. Então, eu represento com um x vermelho aqui em menos 2. Eu posso traçar também da mesma forma o vetor que eu destaquei em azul aqui, lá para aquele ponto verde de interesse.
quero calcular quanto que vale g de menos 1 mais j. O g de menos 1 mais j, ele vai ser quase igual ao mesmo vetor, eu vou ter o mesmo vetor que é a raiz de 2 com ângulo 45, só que eu estou dividindo porque é um polo. Então, meu módulo vai ser 1 sobre raiz de 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2, e o ângulo vai ser menos 45 graus, porque é uma divisão de um número complexo, uma propriedade da divisão. Quando um número complexo está no denominador, na forma polar, a gente subtrai o ângulo. Então, basta a gente saber essa regra. Então, se a gente tiver uma função de transferência com múltiplos polos e múltiplos zeros, eu posso fazer o mesmo cálculo traçando vários vetores e só levando isso em consideração. Se for zero, eu só multiplico o módulo e somo o ângulo. Se for polo, eu divido o módulo e subtraio o ângulo. Então, veja esse caso aqui com 2 zeros e 2 polos. Faço a mesma coisa, traço todos os 4 vetores até aquele ponto de interesse e eu calculo os comprimentos dos vetores L1, L2, L3 e L4. Como L1 e L2 é o comprimento dos vetores que estão partindo de zeros, então eles vão no numerador aqui da expressão. Eu vou ter L1 vezes L2. É importante não esquecer do ganho K que está em cascata, que eu tenho que multiplicar para encontrar a magnitude. O ganho K não é representado por esses vetores em azul aqui, eu tenho que colocar ele a mais. E eu divido aqui por L3 vezes L4, que é o comprimento dos vetores que partem dos polos. E para encontrar o ângulo, para ver se atende ou não a regra dos ângulos, eu somo θ1 e θ2, porque eles vêm de zeros, e subtraio menos θ3, menos θ4, porque eles partiram de polos. Então, se fazendo essa conta para qualquer ponto nesse plano S, onde quer que esteja esse ponto verde aqui nesse plano S, se ele atender a condição de ângulo, que significa ele vai dar mais ou menos 180 graus vezes aquele 2Q mais 1, e atende a condição de magnitude, que vai dar igual a 1, então eu posso afirmar que o lugar das raízes passa por ali e aquele ponto é uma raiz da malha fechada. Então, uma forma de cálculo bem interessante, totalmente geométrica. Vamos falar algumas características do lugar das raízes. O sentido, eles sempre começam nos polos de malha aberta e terminam nos zeros de malha aberta. Por aquela equação característica simplificada, K vezes numerador igual a menos denominador, se o K for igual a zero, a nossa equação característica fica simplesmente igual ao denominador da malha aberta igualado a zero. Ou seja, os polos da malha aberta se tornam iguais aos polos de malha fechada. Agora, se o ganho K tende a infinito, eu posso desprezar esse denominador, o efeito do denominador, eu passo o K dividindo, eu vou ficar com o numerador da malha aberta igualado a zero, o que significa que os polos da malha fechada tendem a se aproximar dos zeros de malha aberta. Então, essa é uma propriedade que a gente pode afirmar. O sentido do lugar das raízes começa nos polos da malha aberta e termina nos zeros. Inclusive, se nós não tivermos zeros finitos, geralmente a gente tem funções de transferência que tem um número maior de polos do que zeros. Então, quando isso acontece, o lugar das raízes ele vai finalizar em zeros que estão no infinito. E o número de zeros no infinito, ele existe para completar os polos, os zeros finitos que estão faltando em relação ao número de polos. Então, essa ilustração aqui, desse outro slide, eu acho bem interessante, que ela também nos facilita fazer aquele esboço simulando o lugar das raízes na nossa mente. Que é entender que o polo de uma função de transferência equivale a um ventilador que está soprando o lugar das raízes, ele sai dos polos. E os zeros equivalem a um redemoinho que está sugando o lugar das raízes. Então, ele sempre parte dos polos e termina nos zeros, para aquela mesma função de transferência, que tem um zero em menos 2 e um polo em menos 1. O lugar das raízes sempre tem esse sentido. Eu coloco alguns slides aqui com mais texto, porque é para os alunos poderem estudar também. A gente não vai ficar lendo exatamente todos os textos, mas eu estou explicando cada detalhe desse com ilustrações. Então, uma característica importante é que a gente sempre vai ter o mesmo número de polos.
Se a malha aberta tem 4 polos, a malha fechada obrigatoriamente vai ter 4 polos. Isso significa que cada ramo do lugar das raízes ele não se multiplica igual ramos de uma árvore, né? Ele não vai dividindo. Isso não tem como acontecer. Então, se ele começa de um polo, ele vai sempre terminar em um zero, um mesmo ramo. Ele não se multiplica, porque a malha fechada vai ter o mesmo número de polos que a malha aberta. E a gente vai ter os zeros no infinito, como eu comentei. O número de zeros vai ser igual ao número de polos finitos menos o número de zeros finitos. Eu chamei aqui de NZ infinito, são um número de zeros no infinito. Vamos fazer um exemplo para entender essa característica de zeros no infinito. Imagina que a gente tenha esse sistema em malha fechada. E a gente tenha essa G de S que tem 2 polos em 0 e um 0 e menos 2. E tem uma função de transferência de retroação aqui, com 0 e menos 5, um polo e menos 4. Onde estão os zeros deste sistema quando o ganho tende ao infinito? A partir daquela daquelas funções de transferência da malha aberta, ganho K vezes G vezes H, a gente pode chegar na equação característica, que é o denominador de GH, S ao quadrado mais S ao quadrado vezes S mais 4, mais K vezes o numerador de GH. Essa aqui é a equação característica da malha fechada. Quando K é igual a zero, a gente simplesmente vai ter S ao quadrado vezes S mais 4. Então, a gente vai ter os polos 0, 2 polos em 0 e um polo em menos 4. Quando K tende ao infinito, a gente pode reorganizar essa equação aqui. A gente sabe que a gente vai ter que condições, que valores de S que a gente pode colocar aqui para que o K vá para infinito. Se o S for igual a menos 2, se o S for igual a menos 5, né, que são os zeros finitos que a gente tem no sistema, e se o S3, esse S3 seria o terceiro polo da malha fechada, se o S for para menos infinito, porque no numerador eu posso colocar menos infinito aqui, menos infinito ao quadrado dá infinito, menos infinito com menos aqui vai dar mais infinito. Então, menos infinito para S é um valor que faz com que o K vá para infinito também, né? Eu sei que eu tenho um zero nesse sistema em menos infinito. Outra propriedade que a gente tem é a simetria em relação ao eixo real. Como a gente sempre vai ter polos complexos conjugados, quando eles são complexos, eles são conjugados. Se a gente tem mais J1, a gente vai ter menos J1, por exemplo. Então, qualquer que seja o lugar das raízes, por mais complexo que ele esteja, eu coloquei um exemplo aqui, com vários polos e vários zeros, ele sempre vai ser simétrico em relação ao eixo real, que eu coloquei tracejado em azul. Então, ele vai ser igual para cima e para baixo. É uma propriedade do lugar das raízes. Então, vamos agora aprender como podemos esboçar o lugar das raízes. E eu reforço a importância dessa questão do esboço. Ainda que a gente tenha ferramentas computacionais hoje que nos auxiliam muito a plotar os gráficos em diferentes softwares, a gente ainda precisa desses recursos gráficos para agilizar o engenheiro de controle. Os softwares que nós temos hoje substituíram a antiga régua de cálculo que o Evans inventou. Já não é usada há muito tempo. Mas ainda não substitui o engenheiro. Por mais que a gente tenha softwares que possam fazer aquele cálculo, mostrar o lugar das raízes para nós, quando nós sabemos esboçar, a gente consegue interpretar melhor o gráfico, o resultado, ou explorar o melhor das ferramentas computacionais que nós temos. Então esse é o objetivo de ensinar nesse momento como esboçar o lugar das raízes. E eu procurei resumir esse esboço em 5 regras. Não necessariamente a gente vai usar as 5 regras para todo tipo de função de transferência, mas a maioria delas a gente consegue resolver com 3 dessas regras, né? E se chegar em algum ponto que a gente precisa usar todas as regras, elas são suficientes para fazer o esboço.
Então, primeira regra é o lugar das raízes no eixo real. Nós vamos encontrar onde está o lugar das raízes no eixo real. A gente vai calcular aquelas assíntotas que apontam para os zeros no infinito, para encontrar onde estão os zeros no infinito. A gente vai calcular onde o lugar das raízes sai do eixo real e vai para o eixo imaginário. Se ele cruzar o eixo imaginário, a gente consegue encontrar também onde ele cruza o eixo imaginário. E se nós tivermos polos ou zeros complexos, quais são os ângulos de partida dos polos complexos ou de chegada nos zeros complexos. Então, com isso, a gente consegue realizar o esboço de lugar das raízes de funções muito complexas. Então, para explicar essas 5 regras, nós vamos levar em consideração esse exemplo aqui, uma função de transferência de 4ª ordem. Tem 4 polos, um polo em menos 20, um polo em menos 15, menos 5 e um polo em 0. E tem um 0 em menos 7. Vamos esboçar o lugar das raízes para essa função de transferência aqui, de malha aberta, em função do parâmetro k variável, positivo. É interessante destacar essa questão de ser k positivo, porque se o k for negativo, o lugar das raízes fica diferente, um pouco diferente. Mas geralmente a gente trabalha com k positivo. Então vamos iniciar o esboço partindo do mapa polo zero, da malha aberta, sempre da malha aberta. E a regra que a gente precisa lembrar é que pela condição de ângulo, a gente só vai ter lugar das raízes quando a gente tiver um número ímpar de polos ou zeros. Pode estar no eixo real ou no eixo imaginário também, não tem problema, você pode incluir ou não incluir os que estão no eixo imaginário, mas a gente sempre vai ter um número ímpar à direita. Por quê? Se a gente for fazer aquele teste de traçar aqueles vetores que eu coloquei em azul, aquele cálculo geométrico, e a gente supõe que a gente tenha colocado o pontinho verde aqui só sobre o eixo real, eu quero saber se esse lugar pertence ao lugar das raízes. Para pertencer, tem que satisfazer aquela condição de ângulo. Então, todos os polos e zeros que estão aqui à esquerda, eles vão dar uma contribuição angular igual a 0, porque o ângulo dos vetores formado em relação à horizontal direita vai ser 0. Então, eles não fazem diferença para aquela condição de ângulo. Eu só vou levar em consideração quem está à direita. Esse polo que está à direita, ele vai me fornecer uma contribuição angular de menos 180 graus. É 180 graus o ângulo formado em relação à horizontal direita e é menos porque é polo. Como dá menos 180 graus aqui, qualquer que seja a posição entre 0 e menos 5, então essa região atende ao lugar das raízes, à condição de ângulo. Então a gente pode dizer que pertence ao lugar das raízes, essa região. Se eu tiver entre menos 5 e esse 0 aqui em menos 7, eu já vou ter 2 polos à direita. Então eu vou ter menos 180 graus daria menos 360. E 360 graus, o que é igual a 0 graus, não atende à condição de ângulo. Então esse lugar aqui não pertence ao lugar das raízes. Se eu for aqui mais para a esquerda, eu já vou ter à direita esse 0 e 2 polos. Então eu vou ter mais 180 graus do 0, porque 0 é positivo, menos 180 graus do polo, cancela o 0 com o polo aqui, mais 180, menos 180, e eu vou ter menos 180 graus desse último polo. O resultado é que nessa região aqui, entre o menos 7 e o menos 15, eu vou ter uma condição de ângulo que é menos 180 graus. Então, atende à condição de ângulo. Esse lugar pertence ao lugar das raízes. Viram que basta a gente contar o número de polos e zeros à direita. Se a gente tiver, nesse caso aqui, a gente tem 2 polos e um 0, a gente tem 3, um número ímpar. Se for ímpar, pertence ao lugar das raízes. Se eu vier aqui entre menos 15 e menos 20, eu já vou ter um número par. A gente pode testar a condição de ângulo para esse lugar e vai ver, já não pertence ao lugar das raízes, porque é um número par. Então sempre tem que ser ímpar, que colocando, a gente vai ver assim, onde que a gente está o lugar, qual que é a região que a gente tem o lugar das raízes no eixo real. Onde eu marquei em vermelho aí, são todos os pontos onde a gente tem um número ímpar de polos ou zeros à direita. A gente pode contar igual polos e zeros.
E eu comentei com vocês que se forem polos complexos, a gente pode incluir ou não, né? Isso porque a gente sempre vem em um número par de polos, né? Se eu tiver um polo 1 mais J1, por exemplo, e 1 menos J1, se eu for incluir eles ou não, dá na mesma, porque sempre são 2. Então não vai alterar essa condição de ângulo para o eixo real especificamente. Então os polos complexos a gente pode incluir ou não. Basta então eu olhar sempre os polos e zeros no eixo real, se for ímpar, à direita pertence ao lugar das raízes. Então uma regra muito simples que se a gente sempre prestar atenção a gente não vai errar. A gente consegue saber onde está o lugar das raízes no eixo real. Regra número 2, comportamento assintótico. Eu quero saber para onde está indo o meu lugar das raízes quando o ganho tende a infinito, são para os zeros no infinito. Então, quando a gente tem um número de polos maior do que o número de zeros, a gente vai ter uma quantidade de zeros no infinito, como a gente já comentou. Então, se a gente tiver uma função de transferência genérica, como um produtório de S mais DI dividido por S elevado a N polos na origem, vezes um produtório de S mais PJ, a gente pode encontrar as assíntotas por 2 parâmetros aqui, o sigma A e o θ A, esses dois aqui. O sigma A vai dar o ponto no eixo real, né, que ele pode ser calculado pelo somatório dos polos, que menos PJ são os polos, menos EI são os zeros. A gente vai ter o somatório dos polos, menos o somatório dos zeros, dividido pelo número de zeros no infinito. Esse dá o ponto no eixo real, onde a gente pode elevar um ângulo θA para apontar para a direção dos zeros no infinito. E o ângulo θA, ele vai ser mais ou menos 180 graus vezes 2Q mais 1, dividido pelo número de zeros no infinito. Isso da mesma forma, aquele Q é todo Q inteiro. Então a gente pode testar para Q igual a 0, para Q igual a 1, para Q igual a 2. E a gente vai ter vários ângulos θA que apontam para a gente onde estão os zeros no infinito. Ilustrando essa regra 2, para essa mesma função de transferência de exemplo, a gente vai ter os nossos polos aqui e o nosso zero, o lugar das raízes no eixo real. Essa linha tracejada em preto aqui, ela indica uma das assíntotas dessa função de transferência. A gente já vê aqui o lugar das raízes plotado aqui no gráfico, como que ele fica, né? A gente já vê que ele vai lá para o infinito naquela direção. E quem é o sigma A? O sigma A é justamente esse ponto no eixo real onde a gente eleva essa linha tracejada que aponta para a assíntota, como se a gente tivesse um telescópio ali nesse ponto do sigma A, e a gente ajusta esse telescópio no ângulo θA para olhar lá no infinito e ver onde está aquela posição do zero. Então, a partir do cálculo desses 2 parâmetros, sigma A e θA, a gente acha a posição da assíntota, onde que elas estão apontando. A regra 3 é para encontrar o ponto de separação no eixo real, aonde que o lugar das raízes sai do eixo real. Então a gente pode pegar a equação característica rearranjada aqui, colocando o K em evidência, em função da G e da função de transferência H. A gente substitui o S por sigma, só para a gente relembrar que a gente vai fazer o cálculo aqui somente para o eixo real, só para valores reais, não para valores complexos, e a gente calcula a derivada dessa função k de sigma em relação à variável sigma. A gente deriva dk de sigma e igual a 0. O resultado desta equação, ela vai levar aos pontos que são os pontos de separação do eixo de real, ou pontos de partida ou pontos de chegada. Em algumas soluções dessa derivada de k igual a 0, ela pode dar fora do lugar das raízes no eixo real. Se isso acontecer, a gente despreza essas soluções. A solução correta é aquela que está pertencendo ao lugar das raízes. O sigma A, isso não importa. O sigma A pode estar em qualquer ponto, inclusive uma região onde não pertence ao lugar das raízes.
aquele sigma A das assíntotas. Agora, esse sigma aqui que a gente vai calcular, ele obrigatoriamente tem que estar dentro do lugar das raízes. E não apenas isso, se for um ponto de partida, ele tem que estar entre polos, porque o lugar das raízes não começa dos polos, os polos não assopram o lugar das raízes, então eles vão ser soprados, eles vão se chocar, no ponto que eles se chocam, eles saem para o eixo imaginário. Então, entre polos, a gente vai ter pontos de partida. E entre zeros, a gente tem pontos de chegada, porque os zeros sugam o lugar das raízes. Então, a gente vai ter dois lugares das raízes chegando para irem na direção desses zeros que estão no eixo real. Se a gente tiver um polinômio de ordem elevada, que fique mais difícil realizar essa derivação, existe esse método de transição aqui, que é usando essa expressão, que é um somatório de 1 sobre sigma mais EI. Lembra que menos EI são os zeros e menos PI, PJ, que são os polos. Então, basta a gente fazer esse somatório. 1 sobre sigma mais EI igual ao somatório de 1 sobre sigma mais PJ. E fazendo este cálculo, a gente pula a etapa de derivação, chega na mesma solução de uma forma um pouco mais rápida. Então, para esse exemplo mesmo que a gente está ilustrando, esse ponto de separação no eixo real, ele estaria bem aqui nesse local onde eu chamei de sigma P, é um ponto de partida, é onde a gente tem um lugar das raízes entre dois polos, os dois polos estão soprando o lugar das raízes, eles se chocam aqui em sigma P, e eles saem para o eixo imaginário a partir dessa posição. Quanto maior o número de polos e zeros, pode ficar mais difícil realizar esse cálculo algebricamente na mão, porque a gente vai ter uma derivada de uma fração que vai resultar num polinômio de uma ordem maior. E uma dica que eu dou, que não necessariamente vocês vão encontrar em livros, eu não encontrei ainda um livro que dá essa dica, se a gente quiser encontrar um cálculo aproximado, não é o cálculo exato, é possível desprezar os polos e zeros mais distantes. Se a gente realizar o cálculo, depois vocês podem fazer esse teste aí para essa mesma função de transferência. Se a gente realizar desprezando o menos 20, o menos 15, aqueles que estão distantes, a gente vai chegar num resultado próximo desse ponto, não exatamente igual, mas próximo. Às vezes, para fazer um esboço rápido, eu quero ter uma noção aproximada. Se eu desprezasse até o zero, por exemplo, se eu considerar só esses dois polos aqui, em 0 e menos 5, o sigma P daria exatamente no meio. Considerando os zeros, esses outros polos, ele dá um pouquinho mais à esquerda. Então, ele vai ficando um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita, dependendo dos polos e zeros que a gente tem mais distantes. Mas essa noção de que a gente pode desprezar os polos mais distantes para poder realizar o cálculo, ela facilita bastante o nosso cálculo do sigma P e chega num resultado razoável, muitas vezes até próximo do que a gente precisava chegar. Então é interessante fazer esse teste. Vamos falar agora da regra 4, que é o cruzamento com o eixo imaginário. Então, se o lugar das raízes cruzar o eixo imaginário, nem sempre cruza, mas se cruzar, a gente consegue, pela tabela de Ruth, que a gente comentou em outra aula, aulas anteriores, a gente consegue calcular o valor de K para que ele cruze o eixo imaginário. Geralmente, pelas últimas 3 linhas da tabela de Ruth, que ela é montada com a equação característica, a gente encontra o valor de K que faz com que essa função f de K seja igual a 0. Zerando essa linha aqui, s elevado a 1, significa que esse polinômio representado pela linha de cima, s ao quadrado, ele é divisor do polinômio original. A gente falou sobre isso em outras aulas, na aula anterior. Com esse polinômio aqui, a gente consegue encontrar duas raízes, que são justamente as raízes que cruzam o eixo imaginário para essa equação característica. Então, a terceira linha, às vezes a gente usa linhas superiores, mas isso não é muito comum, só se a gente tiver múltiplos cruzamentos no eixo imaginário. São funções de transferência bem específicas. É possível acontecer, mas não é comum.
Então, geralmente a gente usa essa linha S ao quadrado mesmo para encontrar esses pontos de cruzamento no eixo imaginário. Então, utilizando esse polinômio aqui formado por essas duas linhas, aplicando o valor de K encontrado, que zera a segunda linha, a gente encontra as raízes que cruzam o eixo imaginário. Ilustrando o que nós estamos encontrando aqui nessa regra 4, são justamente esses dois pontos aqui que estão, esses valores de J ômega, que fazem com que o lugar das raízes cruze o eixo imaginário. Então, quando ele chegar exatamente nesse ponto, é o ponto quando a malha fechada está marginalmente estável. Ela começa a ser oscilatória. Se o ganho aumentar um pouquinho a mais, ele vai para o semiplano direito, o sistema se torna instável. Então, exatamente sobre esse ponto, o sistema oscila numa frequência que é exatamente determinada por essa frequência ômega aqui, que é o valor que a gente encontra com essa regra 4, qual que é a frequência de oscilação do sistema. A gente até pode simular no tempo e confirmar pelo período da ondulação qual é a frequência do sistema. E a regra 5, a última regra que eu coloco aqui para a gente fazer praticamente qualquer esboço de lugar das raízes, são os ângulos de partida e de chegada, que a gente só vai usar essa regra 5 se a gente tiver zeros e polos complexos. Então, suponha que a gente tenha um sistema de malha aberta com esses 3 polos e um zero, sendo que 2 polos aqui, eles são complexos, menos 1 mais J, menos 1 menos J. Eu já consigo encontrar o lugar das raízes desse sistema, eu sei que ele está entre menos 1 e menos 2 no eixo real, porque eu vou ter um número ímpar à direita. Mas no eixo imaginário, eu sei que eu tenho um lugar das raízes saindo do eixo imaginário. Para onde eles estão indo? Então, para encontrar para onde eles estão indo, nós precisamos determinar qual é o ângulo de partida do ramo que está saindo desses polos complexos. Para fazer esse cálculo, a gente utiliza a condição de ângulo em torno do polo que nós estamos observando, o polo complexo. Eu considero que essa distância aqui é muito pequena e a gente deseja saber qual é o ângulo θp aqui que faz com que eu atenda a condição de ângulo nessa distância muito próxima aqui desse polo. Esse ângulo vai ser o ângulo de partida do lugar das raízes nesse polo. Então, se esse ponto é muito pequeno, esse ângulo aqui é aproximadamente 90 graus, esse ângulo aqui também vai ser aproximadamente 90 graus, e esse aqui vai ser aproximadamente 45 graus. Aplico a condição de ângulo. Então, eu posso subtrair menos 90 desse polo, menos 90 do outro polo, menos θp que eu não conheço, desse polo aqui, complexo, mais 45 graus, que é o ângulo daquele vetor formado por aquele zero até o ponto de interesse. E isso tem que ser igual a mais ou menos 180 graus, pela condição de ângulo. Eu posso fazer o cálculo tanto com mais 180 quanto com menos 180. Vai dar o mesmo resultado. Eu recomendo usar o valor que vai dar um menor ângulo. Por exemplo, menos 180 graus aqui de baixo, né? Então, se a gente subtrai menos 180, menos 45, mais 90, mais 90, o nosso resultado vai ser menos 45. Então, subtraindo novamente, multiplicando os dois lados por menos 1, a gente vai ter que o nosso ângulo θp vai ser 45 graus, esse θp aqui. Então, significa que ele vai estar formando um ângulo, o lugar das raízes vai estar formando um ângulo de 45 graus em relação à horizontal direita. E é assim que ele está saindo desse polo. Vamos visualizar como é que fica o esboço? A gente pode até aproveitar e calcular também a assíntota. A assíntota que vai ser definida pelo sigma e o θA, nesse caso, vai ser menos 3, porque é o somatório desses 3 polos, menos 1 mais J, menos 1 menos J, vai dar menos 3, menos o zero, né? menos 2. Então, nosso resultado aqui dividido pelo número de zeros no infinito, a gente vai ter 2 zeros no infinito, nosso resultado vai ser menos meio.
Então, em torno de menos meio, traço essa linha tracejada aqui, com um ângulo de mais ou menos 90 graus, que aponta lá para os nossos zeros no infinito. E as linhas que a gente vai ter, o nosso lugar das raízes no eixo real está aqui, entre menos 1 e menos 2, como a gente já sabia. E o lugar das raízes que sai dos polos complexos sai com esse ângulo de 45 graus. E vai lá para o infinito, naquela posição onde as assíntotas estão indicando os zeros no infinito. Então esse aqui seria o esboço do lugar das raízes para esse exemplo. Então vamos à última parte desta aula, que é aplicar essas regras que eu acabei de ensinar em diferentes exemplos para fazer o esboço, para a gente conseguir treinar a aplicação dessas regras. Eu vou começar com os exemplos mais simples e vou aumentando a complexidade aos poucos para a gente entender o efeito no cálculo. Então, começando pelo mais simples, se a gente tiver um polo somente em zero, se a nossa g de S é igual a 1 sobre S, é um integrador. Ela tem um polo aqui na origem. O eixo real está à esquerda desse polo aqui, e a gente só tem um zero no menos infinito real. Então, o nosso lugar das raízes é simplesmente toda essa região partindo do polo e indo para o menos infinito. Esse é um cálculo, um lugar das raízes muito simples, a gente só precisa da regra número 1 para resolver. Na verdade, nem precisaria calcular a assíntota, porque a gente só tem uma e ela está naquela posição. No segundo exemplo, um pouquinho mais complicado, a gente tem um polo em zero e eu acrescento um polo em menos 1. Aqui, ó, polo em menos 1. Então, no lugar das raízes está entre 0 e menos 1, como nós estamos vendo aqui, e a gente vai ter uma assíntota que parte do menos meio com mais ou menos 90 graus. É interessante você que está assistindo a aula tentar recalcular cada exemplo desse, né? Calcular, parar e confirmar por meio daquelas equações se dá realmente isso, e ir treinando, né? Então a gente vai ter um menos meio de sigma A. Para esse caso aqui, o sigma P, que é o ponto de partida, também é menos meio. Quando a gente calcula dk, d sigma igual a zero, a gente vai chegar exatamente no mesmo ponto. Nesse ponto é quando a gente tem duas raízes reais iguais lá na malha fechada. As raízes da malha aberta não mudam, elas estão no mesmo lugar, só que da malha fechada elas estão mudando, se juntam aqui nesse ponto. A partir do momento que a gente aumenta o ganho, elas saem para o eixo imaginário. Neste próximo exemplo, a gente tem dois polos e um zero e menos 2. O lugar das raízes no eixo real, a gente já conseguiu visualizar aqui, está entre 0 e menos 1, do menos 2 até o menos infinito. A gente tem lugar das raízes saindo dos dois polos ali e tem o lugar das raízes chegando nesse zero. Só que ele está indo lá para o zero no menos infinito. Então, a gente tem que ter aqui, em algum momento, um ponto de partida, que ele vai ter que sair do eixo real. Os polos estão soprando o lugar das raízes, eles se colidem ali, entre aspas, né? Aí eles saem para o eixo imaginário e depois eles voltam lá, sendo atraídos pelos zeros, voltam ao eixo real e vai para um zero em menos 2 e outro zero no infinito. A gente calcula a assíntota vai dar o zero no menos infinito, só tem um zero no infinito. E o ponto de separação, calculando ali o dk de sigma igualando a zero, a gente vai ter dois valores. Menos 2 mais raiz de 2, ele vai dar por aqui, né, entre 0 e menos 1. E o ponto de chegada menos 2 menos raiz de 2, vai estar mais à esquerda. Então a gente vai ter um círculo aqui, né, que sai daquele ponto de partida e chega novamente no ponto de chegada e aponta para os zeros. Esse aqui é o esboço do lugar das raízes para essa função de transferência, um pouquinho mais complexa. Vamos considerar agora que a gente tem 3 polos, ao invés de ser 2 polos e um zero, aumentando aos poucos aqui a complexidade. Então o lugar das raízes está na mesma região que estava antes, só que ao invés de eu ter um zero em menos 2, eu tenho um polo em menos 2. O que muda agora são as assíntotas, porque antes a gente tinha só um zero no infinito para poder completar um número de polos. Agora a gente tem 3 polos e nenhum zero na função de transferência.
Então significa que a gente precisa ter 3 zeros no infinito. Onde estão esses zeros no infinito? Então calculando o sigma A, deu em menos 1, então significa em torno desse menos 1, eu posso calcular o ângulo θA, vão dar 3 ângulos, que é 60, mais ou menos 60 graus, são essas linhas em azul que eu estou mostrando aqui, que vão apontar para aquela direção onde a gente está separando do eixo real ali, né? Então, o nosso cálculo aqui daria 60 graus, 180 graus e 300. 180 é porque está apontando lá para o zero no menos infinito. E 300 é igual ao menos 60. Então, a gente tem esse esboço aqui do lugar das raízes. O sigma P, nesse caso, dá para ver que ele ficou diferente do sigma A. O sigma A deu em menos 1. O sigma P é menos 1 mais raiz de 3 sobre 3. Vai dar em torno aqui de 0 e menos 1. Agora mais complicado ainda, um pouquinho mais complicado, com 4 polos. Se a gente tem 4 polos reais, então a gente tem que ter 4 zeros no infinito. No eixo real já está bem claro, né? Entre 0 e menos 1, entre menos 2 e menos 3. A gente tem lugar das raízes sendo expulso lá dos dois pontos aqui, entre os dois polos aqui, entre os dois polos ali. E a gente consegue calcular o ponto de separação no eixo real, a gente vai ter 2 pontos de partida, menos 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, né, em torno dessa região aqui, a gente vai ter um ponto aqui, em torno de menos 3 meios, que seria menos 1,5 aqui no meio, eu somo raiz de 5 sobre 2 e subtraio raiz de 5 sobre 2. Tem que dar tem que pertencer à região do lugar das raízes, o sigma P. Já o sigma A dá menos 3 meios, veja que o sigma A ficou aqui num ponto onde que não pertence ao lugar das raízes, mas isso não é um problema. Daqui a gente traça as assíntotas com esses ângulos, 45 graus, mais ou menos 45 graus, mais ou menos 135 graus. Então, a gente está apontando para essas regiões, para essas assíntotas aqui lá no infinito. Então, a gente vai ter os pontos aqui saindo desses pontos de partida e indo para os zeros no infinito. Esse aqui é o esboço desse exemplo aqui com 4 polos. A gente poderia calcular aqui, nesse caso também, o cruzamento no eixo imaginário. Mas é o mesmo método, aquele método de montar a tabela de Ruth, utilizar as últimas 3 linhas para encontrar qual que é o valor que zera a segunda linha, e na terceira linha a gente acha o valor desse ponto. Isso aqui a gente também exercitou numa aula anterior. Vamos pegar agora esse exemplo com 2 polos e 2 zeros complexos. Se nós temos já 2 polos reais e 2 zeros finitos aqui, então a gente não tem zeros no infinito, não temos nenhuma assíntota. No eixo real, estamos entre 0 e menos 1, nessa mesma região aqui. O nosso ponto de separação aqui vai estar em 1 menos raiz de 2. A gente vai ter um ponto aqui calculado, vai estar próximo aqui entre 0 e menos 1. E a gente vai ter um ângulo de chegada nesse J1 aqui de cima de 225 graus. 180 graus mais 45, né? Então, seria, que é a mesma coisa de menos 135 graus. Esse ângulo de chegada que a gente vai ter no zero em J1. O de baixo, menos J1, é simétrico, né, pela propriedade da simetria. Com isso, a gente conseguiu fazer o esboço desse lugar das raízes aqui também. Para finalizar, eu deixo para vocês esse exercício, que é interessante aplicar esse conhecimento dessas 5 regras de esboço. A gente tem uma função de transferência que tem 1 zero e menos 1, 2 polos em 0 e 2 polos complexos aqui. A gente vai ter 2 polos que estão em mais ou menos J1. Então, a gente vai precisar calcular a regra, o ângulo de partida, a gente precisa aplicar a regra do eixo real. A gente precisa calcular assíntotas aqui, porque a gente vai ter aqui 4 polos e 1 zero. Então, a gente vai ter
zeros no infinito. Então tem que aplicar o conhecimento dessas regras que eu ensinei para vocês neste exercício, para poder fixar o conteúdo dessa aula. Bom, é isso que eu tinha para ensinar para vocês nessa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.